Existem diversas causas para as inflamações do fígado, conhecidas como hepatites. Esse curso do sistema Telelab tem como tema as hepatites virais, que no Brasil são causadas predominantemente por 5 vírus. A caracterização desses vírus é possível a partir da morfologia, da estrutura antigênica e da composição do ácido nucleico de cada um deles. Os vírus das hepatites A, IE, o HAV e o HEV são constituídos por uma molécula de RNA envolvida por um capsídeo formado pelo respectivo antígeno. Tanto a hepatite A quanto a hepatite do tipo E têm transmissão por via fecal-oral. Embora o vírus do tipo E possa ser transmitido por via sexual, a forma de transmissão predominante é fecal-oral. Não existe vacina contra o vírus da hepatite E. A hepatite causada pelo vírus do tipo A pode ser prevenida por meio de vacinação. O vírus da hepatite C tem, além da molécula de RNA e do capsídeo, um envoltório mais externo, o envelope, de composição lipoproteica. O anticorpo contra o vírus da hepatite C e o RNA viral são os marcadores pesquisados para o diagnóstico. O anticorpo aparece após 3 meses da infecção e o RNA viral já pode ser detectado 2 semanas após o contato. O vírus da hepatite C é transmitido predominantemente pelo contato com sangue contaminado. A partir de 1993, os testes de triagem em sangue de doadores passaram a ser obrigatórios. Indivíduos que receberam transfusões antes disso apresentam maior possibilidade de terem sido infectados. Equipamentos de hemodiálise de uso comum têm que ser limpos e desinfectados após seu uso para proteger os doentes renais da exposição aos vírus das hepatites. Não compartilhe agulhas e seringas. Materiais de uso hospitalar e de manicure devem ser corretamente esterilizados para evitar a transmissão do vírus da hepatite C. A transmissão do vírus da hepatite C por relação sexual desprotegida e durante o parto é menos comum, mas também é possível. A hepatite C pode se apresentar de forma aguda e 85% dos casos evoluem para sua forma crônica. Entre 25% e 50% dos indivíduos infectados alcançam a cura espontânea. A infecção pelo vírus da hepatite B apresenta marcadores que auxiliam no diagnóstico da forma e do estágio da doença. Seu ácido nucleico é formado por uma molécula de DNA que é envolvido por uma dupla camada. A camada externa é constituída por uma proteína que é conhecida como antígeno de superfície do vírus da hepatite B, o HBsAg. Ele pode levar à produção de anticorpos conhecidos como anti-HBs. A camada interna é formada pelo antígeno HBc e pelo antígeno HBe. O antígeno HBc induz a formação de anticorpos específicos que podem ser detectados em testes para o acompanhamento da doença. O antígeno HBe, por sua vez, também leva à produção de anticorpos chamados anti-HBe. A presença do antígeno de superfície HBsAg caracteriza a infecção pelo vírus B. Ele aparece no soro de pacientes infectados cerca de 4 semanas após a exposição ao vírus. Os anticorpos IgM contra o antígeno HBc são encontrados na fase aguda da doença e continuam presentes por cerca de 6 a 8 meses após a infecção. Eles são substituídos gradualmente pelos anticorpos IgG, que permanecem no soro por toda a vida, indicando exposição ao vírus. O declínio da infecção é caracterizado pela existência de anticorpos contra o antígeno HBe, que sugere também uma possível evolução para a cura da doença. A presença de anticorpos contra o antígeno de superfície só pode ser detectada mais tardiamente. Esse marcador indica a imunidade por exposição ao vírus ou por meio de vacinação. Esses anticorpos permanecem no sangue por vários anos.
Note bem, independente da circulação de outros marcadores, a presença do antígeno de superfície HBsAg e o ácido nucleico viral indicam a infecção pelo vírus. Seu manual Telelab contém uma tabela com informações detalhadas sobre todos os marcadores. A transmissão do vírus da hepatite B se dá por via sexual e por meio de contato com outros fluidos corporais contaminados. Profissionais que trabalham com hemodiálise devem trabalhar sempre com luvas estéreis. A partícula viral pode se manter infecciosa por até uma semana, por isso materiais pérfuro-cortantes não esterilizados também são vias potenciais de infecção. Do profissional de saúde deve tomar a vacina contra a infecção pelo vírus do tipo B. Seu manual Telelab traz a lista completa das indicações de imunização contra o vírus da hepatite B. O vírus da hepatite D, também chamado de vírus Delta, tem sua camada externa constituída pelo antígeno de superfície do vírus B, do qual depende para penetrar na célula e se multiplicar. Repare que seu ácido nucleico, o RNA, está associado a uma proteína, o antígeno do vírus da hepatite D. A transmissão do vírus da hepatite D se dá por via sexual. Mas, uma vez que a infecção pelo vírus Delta depende da infecção pelo vírus B, indivíduos imunizados contra o vírus B não terão a hepatite D. As hepatites do tipo B e C são doenças silenciosas, com sintomas que demoram a aparecer. Pessoas que convivem com indivíduos infectados com os vírus de hepatites B, C e D devem ser investigados por meio da pesquisa de marcadores para a infecção. O Ministério da Saúde disponibiliza testes rápidos para a triagem da infecção pelo vírus das hepatites B e C. Acompanhe nas próximas aulas detalhes do princípio metodológico desses testes e de sua execução.